Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi por 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Vamos lá então, nós estamos lendo um livro aí, A Doutrina Bíblica dos Anjos, um estudo sobre a natureza e o ofício dos seres celestes, escrito por Severino Pedro da Silva. E o vídeo de hoje é o Anjo Destruidor. Interessante, traz umas informações bacanas aqui, beleza? Vamos lá então. O Anjo Destruidor. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, o Senhor, o viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Eterno estava junto à eira de Amon, Jebuseu. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 15. De todos os anjos que são apresentados nas Escrituras, em missão específicas, o anjo destruidor é o mais difícil de ser identificado, por vários motivos. Primeiro, em alguns lugares, ele aparece como sendo o Senhor. Êxodo, capítulo 11, verso 4 ao 7. Êxodo capítulo 12, verso 12, verso 13, verso 23, verso 27 e verso 29. E Salmo capítulo 136, verso 10. Em segundo, em outros, ele é o anjo do Senhor. 2 Samuel capítulo 24, verso 16. 1 Crônicas capítulo 21, verso 15. Em diante. Em terceiro, praga de mortandade, em Êxodo capítulo 12, verso 13. Na passagem de 1 Crônicas, capítulo 21, verso 15, ele é denominado sem nenhuma reserva de anjo destruidor. E em segundo, se diz, cumpriu ali sua missão. 70 mil súditos do rei de Davi pereceram debaixo de sua execução. 70 mil súditos. Caramba, muita gente. E 2 Samuel, capítulo 24, verso 1 em diante, lendo a passagem de Êxodo 12, 23, entendemos que o anjo destruidor não era o próprio Senhor, mas um mensageiro da morte, que executava o juízo debaixo, ou como diz o original, ancorado na mão do Eterno. O Eterno estava também ali, mas para proteger. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Capítulo 12, verso 13. E no versículo 23 da mesma seção, o Eterno também está em foco. O Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Interessante. A passagem desta seção tem seu paralelo no livro do profeta Isaías, onde o Eterno aparece como um pássaro que voa sobre o seu ninho para o defender. Ouça: como as aves voam, assim o Eterno dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e o livrará, e passando a salvará. Êxodo capítulo 31, verso 5. Portanto, ou Isaías, no caso, 31, verso 5. Portanto, segundo se depende dos textos sagrados, o título, pois, deste ser angelical, indica nosso Senhor Jesus em suas aparições pré-encarnárias. Mas quando observamos sua função, a função da morte não deve ser nosso Senhor, e sim um outro mensageiro designado
para tal função. Jesus disse durante sua missão terrena: eu vim para que tenha vidas e tenha com abundância. João 10:10. É interessante aqui, pessoal, que tem pessoas, eu não sigo essa linha de pensamento, que pega algumas passagens que falam de anjos que apareceu o povo escolhido, né, o povo hebreu, e diz que ali era Jesus ali, né? É muito difícil afirmar isso, porque não deixa claro no texto. Isso são interpretações, beleza? Vamos lá então. Na aparição do Senhor Jesus a Josué, ao pé de Jericó, devemos observar vários detalhes importantes. Primeiro, é um homem, 5:13, mas aceita o culto de adoração devido a Deus, versículo 15, e que jamais um anjo qualquer aceitaria. Apocalipse capítulo 19, verso 10. E Apocalipse capítulo 22, verso 8, verso 9. Segundo, seu ofício é o mesmo do Messias, guia e capitão do povo, versículo 14. Terceiro, ele imediatamente assume o comando supremo e diz como a batalha há de ser. Quarto, na pergunta de Josué: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? No versículo 13b, Josué, com a ideia fixa num duelo que ia travar entre os israelitas e os cananeus, interroga um desconhecido: seria um dos aliados? Não, era um aliado. É um príncipe do exército do Senhor, a quem o próprio Josué deriva submeter-se. Na resposta salientada pelo Ser Supremo a Josué, fica subentendido que aquele capitão não era um anjo destruidor. Sua resposta, não, expressa o significado do pensamento. Ele era a favor de Israel, mas não era contra os pecados, contra os pecadores. E esta, portanto, a missão plena do Filho do Eterno, porque o Filho do Homem não veio para destruir. Lucas capítulo 9, verso 56. É complicado, né? Eles fizeram uma conjectura aqui, colocando que ali, a interpretação, né? Que ali seria Jesus. Mas não sigo essa teoria, não. Mas esse anjo destruidor é como anjo da morte, né? Um anjo da morte, que entrou lá no Egito, né? E destruiu todos os primogênitos. Um anjo destruidor. Interessante, beleza? Fique na paz aí, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.